Na bariátrica, né, uma cirurgia muito conhecida, todo mundo conhece alguém que fez bariátrica, você precisa de um teste de avaliação psicológica. Sim. Você sabe quais que são os parâmetros ou quais são as perguntas que precisam ser respondidas num teste de avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica? Então, na verdade, não existe um teste específico para cirurgia bariátrica. Como eu disse, a avaliação psicológica ela é um conjunto de coisas que a gente vai fazer ali. Então, parte da entrevista inicialmente, que é ali que eu vou conseguir levantar o que, que eu preciso avaliar nessa pessoa. Mas, geralmente, a gente avalia personalidade, e dentro de personalidade a gente vai analisar ali alguns comportamentos que podem representar um risco para essa pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia, que é uma cirurgia invasiva, sim. Apesar dela não ficar hoje em dia uma grande cicatriz, mas está mexendo dentro do corpo da pessoa. E isso vai trazer implicações psicológicas também. A gente avalia também questão de risco para suicídio, risco para depressão, ansiedade, porque são coisas que vão influenciar. Então, vão ser aí, pelo menos, uns 4, 5 testes que a gente precisa aplicar nessa pessoa para ter uma avaliação completa, boa. Tem um protocolo assim que fala, olha, você tem que ter 4, 5 testes para ser aprovado. Tem gente que faz um teste só e daí já vai Falta direto para isso, cirurgia e o médico fala, ah, tá bom, falta você tá isso. bem. Infelizmente, falta essa padronização, que hoje não tem um protocolo. Vai muito da boa-fé de cada profissional, da pessoa enxergar que aquilo ali é um ser humano que vai ser submetido a uma cirurgia de risco e que é nossa responsabilidade também ali junto. Infelizmente, há muita negligência com relação a isso no mercado hoje. Eu já ouvi histórias, por exemplo, de pessoas que conseguiram um laudo com uma entrevista. E quem pede a relação de avaliações é o médico, É o o médico, né. cirurgião. Pelo menos para a cirurgia bariátrica, hoje em dia é obrigatório ter o laudo psicológico, então não se faz bariátrica sem o laudo. O problema é porque as pessoas querem a qualquer custo. E em alguns casos, a gente não pode liberar a pessoa para cirurgia sem fazer um processo psicoterapêutico antes, para poder trabalhar algumas questões que surgiram ali durante a avaliação. Às vezes é uma pessoa que tem muito problema com ansiedade. Essa pessoa ela não está preparada para ir para uma mesa de cirurgia, porque o pós da bariátrica ele é complicado. Aí vai dizer pro ansioso que ele precisa de esperar para fazer a cirurgia. Por isso que recorre àqueles profissionais que não são tão éticos assim, que vendem um laudo para cirurgia bariátrica por R$ 200, por exemplo, que é um absurdo isso. Uhum. E tem gente que é barrado já no teste de personalidade? Sim, sim. Tipo assim, não, mas você nem viu as minhas nuances do meu âmago, do meu ser, e já quer me barrar pra cirurgia bariátrica, que eu sei que vai É fazer bem pra assim, mim. E aí? Quais são, você pode falar? Quais são a as personalidades que têm gente mais dificuldade, que vai ter mais dificuldade no processo e que muitas vezes vai ter que passar, às vezes, por uma terapia? Ou tem aquela personalidade que não, você definitivamente você não vai poder fazer nem com terapia? Tem também? a gente nunca analisa um fator só, por isso que não pode ser aplicado um teste só. Avaliação psicológica nenhuma, porque se for bem feita, ela vai ser com um teste só, ou só com uma entrevista, ou só com uma escala, é um conjunto de coisas. Então, geralmente quando a pessoa ela dá algum indício ali de fragilidade emocional já no teste de personalidade, isso vai aparecer nos outros testes também, para confirmar. E aí a gente pode tentar sim fazer um processo ali de fortalecimento com essa pessoa, né, mas não dá para dizer assim de cara: "Olha, você nunca vai poder fazer uma cirurgia bariátrica", porque a personalidade ela é psicodinâmica, né. Ela muda? Não é que ela muda, mas ela passa por períodos. Então, num dado momento, por exemplo, lá no início da adolescência, essa pessoa ela apresenta uma personalidade mais imatura. Tanto é que não se faz cirurgia na adolescência, uma cirurgia dessa. Aí quando a pessoa está lá na vida adulta dela, chegando perto dos seus 40 anos, você vai perceber que essa personalidade já está mais amadurecida.
Então, uma pessoa que já consegue, por exemplo, encarar os problemas da vida, os problemas cotidianos, de uma outra forma. Mas 40 anos não é muito tempo para a pessoa esperar para uma cirurgia bariátrica em alguns 40, casos? 40 anos foi o exemplo que eu dei. Hoje Tá. em dia está sendo mais jovem, né? Aham. Só o exemplo que eu dei, assim, da oscilação que tem isso daí. A gente vai mudando conforme muda o nosso estilo de vida também. Então eu não vou ser a mesma pessoa que eu sou hoje, eu não vou ser daqui 10 anos. Não, você vai ter mudado alguma coisa. Por isso Além que dos uma cabelos brancos e dos pés de galinha. isso, a sua forma de ver o mundo, ela vai ter mudado em algum aspecto. É por isso que a avaliação psicológica, ela não se faz uma vez na vida e pronto, acabou, vale para tudo. São momentos, né? A gente coloca prazo de validade nas avaliações Ah, é? psicológicas por conta disso. Então se você fez avaliação psicológica há muito tempo, você está Tem que o fazer de prazo de novo. validade. Tem algumas profissões que exigem avaliação psicológica, né? Eu vou falar sobre esse Sim, tema agora, mas eu quero primeiro fechar a parte da cirurgia bariátrica fazendo uma última pergunta. Quando a pessoa volta a engordar, após uma cirurgia bariátrica, ela volta a adquirir peso. Foi uma avaliação psicológica mal feita? não, porque a avaliação psicológica é um retrato do momento da pessoa. Não é que foi falha, mas algo naquela vida ali, naquela dinâmica de vida mudou. Lembrando que geralmente as pessoas que chegam a fazer a cirurgia bariátrica, elas têm compulsão alimentar, que é uma coisa crônica, vai acompanhar a pessoa o resto da vida. Às vezes o que muda é o alvo da compulsão. A pessoa muda a compulsão de comida por compra, por exemplo. Por isso que tem que ser feito acompanhamento psicológico. As pessoas que fazem bariátrica e não cuidam do emocional depois, não se submetem a um bom acompanhamento psicológico, a chance delas desenvolverem outro tipo de compulsão ou então voltar a engordar é muito alta. Muito interessante. Vamos continuar falando de estética? Vamos.